Atenção porque vai começar a aula de artes. E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Brainer para mais uma aula aqui com vocês. Sexto ano, vamos para mais uma aula, aula de número 11, então vamos lá. Mas antes vamos para a hora da correção, tá certo? Então, a hora da correção da atividade anterior. Primeiro, de acordo com a aula, marque um X na alternativa verdadeira. Então, para entender o conceito sobre a arte da dança, é preciso, se você assinalou a letra D, ter consciência corporal e saber que o movimento também é um modo de pensar, está correta. Segundo, observe com bastante atenção a imagem abaixo, que no caso ao lado, né? E localize a alternativa correta. A ilustração destaca letra B, é a resposta certa. Brincadeiras e danças. Terceiro, localize a alternativa verdadeira de acordo com a sequência da imagem ao lado. Então, observando a imagem ali, a resposta certa é a letra A, brincadeiras e danças. Quarto, observe atentamente as imagens ao lado e, em seguida, responda. De acordo com as duas imagens, assinale a alternativa correta. Se você assinalou a letra C, danças e brincadeiras, está correta. E a quinta e última, identifique a alternativa verdadeira de acordo com a imagem. Então, que tipo de dança a imagem representa? Se você assinalou a letra B, ritual religioso, está correta, né? Porque está bem ali, explícito ali, a legenda com o nome destacado Dança da Chuva, e os índios ali estão em um momento ali, né, reunidos para um determinado fim, que é a dança, ou seja, o ritual religioso. E sem mais delongas, vamos para a aula de hoje, que é sobre a dança e a música nos diferentes povos. Aqui a gente vai generalizar, tá? Todo o contexto histórico aqui em relação à dança e música e os povos, né? As civilizações que foram destaques ali entre a dança e a música, né? Então vamos lá. Nesta aula vamos destacar as diversas formas de danças e músicas dos diferentes povos. Vocês podem observar ali, né, a representação bem evidente ali. A imagem 1 representa o batuque, né, a musicalidade africana, enquanto que na figura 2 é a representação da musicalidade da dança indígena. Então vamos lá. A dança e a música nos diferentes povos, que é o tema central da aula de hoje. Vários mitos africanos, asiáticos e americanos, eles narram como os deuses inventaram os instrumentos musicais durante a criação do mundo. Ainda hoje, para alguns povos, os instrumentos têm poderes sobrenaturais e permitem que os homens se comuniquem com seus ancestrais ou com os próprios deuses. Então, até hoje, né, ainda hoje, para alguns povos, esses instrumentos musicais, eles tinham a finalidade de ter poderes e era como se fosse um caminho, né, um caminho para se chegar até os céus, até os deuses. E vocês podem notar agora, neste exato momento, as figuras que estão sendo representadas pela civilização grega, né? Por exemplo, a cítara, que é um instrumento que é bastante citado no livro sagrado, né? A Bíblia Sagrada. A lira também, que é outro instrumento
e assim por diante. Na África, por exemplo, no caso da África, nos referimos aos povos da região subsaariana e aos elementos da musicalidade que vieram até nós, trazidos pelos escravos. Um dos elementos principais da música africana é o instrumento de percussão. Então, vocês podem perceber que é a identidade ali, o cartão postal, e está no sangue africano, o batuque, a batida, enfim. Já no Oriente Médio, que é o berço das religiões cristã, judaica e islâmica, o Oriente Médio é a região em que se desenvolveram as primeiras grandes civilizações de que temos notícia. Então, para você ver como é a importância do Oriente Médio, porque a partir daí surgiram várias civilizações antigas, algumas como a Suméria, a Síria, a Babilônia e o Egito, tá? Então, o Oriente Médio ele tem uma importância grandiosa, para o desenvolvimento da raça humana, da civilização. Tá certo? E aqui são os instrumentos que estão sendo representados, bem comum, na região lá do Oriente Médio. Já nas Américas, e aqui eu não estou especificando quais, eu falo no contexto geral, as Américas, assim como todas as regiões descritas até agora, temos que nos lembrar da vastidão do continente americano e da imensa quantidade de povos indígenas que habitavam, antes da colonização europeia. Então, para você ver a grandiosidade, a importância que tem esses povos indígenas antes da chegada dos europeus. E ainda assim podemos encontrar elementos musicais comuns em muitas culturas. A música, por exemplo, na maioria das vezes, era cantada e expressava a crença desses povos nos deuses relacionados à natureza. Aí vocês podem observar na imagem abaixo exemplos de 3 grandes civilizações. Tá? Uma delas, os Incas, que tiveram uma grande importância dentro das Américas, não falo da América, enfim. Os Astecas, que foram também super importantes, desenvolvimento da astronomia, foi o berço ali também de vários conhecimentos, relacionados à matemática, enfim, há muita coisa bacana. E os maias também, os maias que tiveram uma grande importância também, um valor incrível também para a nossa história. No Brasil, alguns mitos narram que a música teria sido um presente dos deuses, entristecidos com o silêncio no mundo dos humanos. Então, veja como é interessante, a concepção, o pensamento de muitos povos ali. E não se sabe se realmente é mito ou se é verdade, mas enfim, é até poético, falar uma coisa dessas, porque o silêncio no mundo, o silêncio com o som da musicalidade, das letras, o mundo dos versos. Então, é bem poético isso e que realmente faz sentido, porque se não fosse o mundo da música, a magia, a sonoridade, os instrumentos musicais, acho que o mundo, acho não, com certeza o mundo seria algo sem sentido, praticamente, totalmente luto, literalmente falando. Em outras lendas, a criação do mundo se mistura à criação da música. Assim,
a música serve para ter contato com os deuses e os ancestrais. Num ritual, um discurso pode acabar em canto, ou vice-versa. Além da voz, que no caso é o canto, temos instrumentos como chocalhos, né? Os guizos, bastões, tambores e assim por diante, tá certo? Então é muito interessante essa filosofia e essa concepção de pensamento sobre a música, né? Você veja que a música ela tem uma relação muito forte com o desenvolvimento das civilizações antigas, né? E não é exagero dizer, né, que a música ela consegue chegar a mundos, a quebrar o silêncio da noite. E vamos para as considerações finais. A música e a dança expressam a cultura de um povo. Se os povos primitivos dançavam para comemorar as colheitas ou para invocar a chuva, hoje dançamos socialmente em festas ou em encontros de amigos. Dançando, as pessoas se expressam, se comunicam, liberam sentimentos. Podemos dançar em grupos, soltinhos e aos pares. O importante é movimentar-se ao ritmo da música. Então, antes a música era para uma determinada finalidade, né, um ritual religioso ou algo do tipo. E hoje a música ela é mais relacionada para eventos, para festas, encontros de amigos e coisas desse tipo. Recapitulando, fizemos uma elaboração bem bacana, né? Um resumo bem enxuto sobre a dança e a música nos diferentes povos, a África, o Oriente Médio, as Américas, no Brasil e as considerações finais. Então essas são as referências para a realização do material, né? Então são as fontes de pesquisa aí para vocês que querem pesquisar. Foi onde eu tirei os artigos de pesquisa e tudo mais. Então até a próxima, pessoal. Valeu por tudo e até a próxima. Fui!